Porque eu estou dizendo, a astrologia é a parte da cosmologia que estuda a relação entre fenômenos celestes e terrestres. Ora, se é assim, vocês vão ter que fazer uma pergunta, né? Como? O que é cosmologia? E aí nós temos o seguinte: cosmologia é um outro conceito que eu tento que seja o mais simples possível. A parte, na verdade, da teologia, não está colocado aí, mas a gente pode perfeitamente entender, é a parte da teologia que estuda a relação entre as diversas partes que compõem o universo. Cada uma delas entre si e cada uma delas com o todo e vice-versa, incluindo aí o ser humano. Então veja, nós partimos de um pressuposto, quando falamos de cosmologia nesse sentido filosófico do termo, nós partimos de um pressuposto. O pressuposto de que todas as coisas estão relacionadas entre si. Que é um outro princípio da filosofia clássica chamado simpatia universal. A pessoa poderia perguntar assim: rapaz, qual é a relação possível entre Marte, Júpiter, Saturno, Plutão e a gente aqui? E na verdade a gente teria que fazer a pergunta ao inverso. Meu caro cidadão, alguma coisa que está no mesmo universo que você não tem relação com você? Absurdo. Se está no mesmo universo, tem relação com você. E é isso que os gregos chamavam de simpatia universal. Simpatia. Que vem de sim, quer dizer harmonia, e patos quer dizer sentimento. É uma harmonia de sentimentos. É, na verdade, uma comunidade de sentimentos. E aí você veja o seguinte: um exemplo que eu sempre gosto de dar. Qual é a palavra grega para borboleta? Psique. E a gente poderia dizer assim, mas psique não é alma? Também. Então a mesma palavra que designa alma designa borboleta, em grego. O que pode nos fazer pensar: esses gregos são doidos. Maluco esses caras. Pois é. E por quê, né? Você que estudou mitologia comigo sabe, né? As sombras, os mortos, assim, sempre eram representados com asas de borboleta, né? Na Grécia. Mas qual é a ideia básica aqui do ponto de vista simbólico e mesmo metafísico? Um bicho feio, esquisito, asqueroso até, que é uma lagarta, um bicho rastejante, num dado momento se esconde ali no cantinho mais distante do jardim, se encapsula ali, se encasula, se fecha para o mundo e vive uma transformação tal, uma metamorfose tal, que vira um bicho completamente diferente. Bonito, um bicho que voa, né? Um bicho alegre, leve, que a ponto de se tornar símbolo da alegria, né? Você diz assim: fulano está cheio de borboletas na barriga, né? Porque está feliz da vida. Já ouviram essa? E aí você diz: poxa vida, que coisa esquisita, né? Que coisa, uma natureza interessante. Bem, qual é a moral da história aqui? Da mesmíssima maneira que você pode ver aquele fenômeno, a sua mente pode compreender aquele fenômeno, e mais importante ainda, seu coração se toca com aquele fenômeno, se emociona com aquele fenômeno. Então aquele fenômeno também acontece dentro de você. Então, da mesmíssima maneira que a lagarta passa por esse processo e vira borboleta, a nossa alma está em constante processo de virar de lagarta para borboleta. E a correlação que existe entre aquela lagarta ali que vai virar borboleta e a minha própria alma, por que ela existe? Ela existe porque todas as coisas estão correlacionadas entre si. Daí o efeito daquele fenômeno ali ser tão significativo em mim. E isso é cosmologia. O que é, portanto, a astrologia? Já que a cosmologia estuda a relação entre tudo que existe, entre si e com todo, a astrologia é uma parte disso, pequena, que vai estudar a relação entre os fenômenos celestes e os fenômenos terrestres. Já que tudo está relacionado entre si. Faz sentido? Também.
Então, como assim? Quem é que ganha essa batalha? Tem um conflito aí, né? Quem ganha essa batalha entre livre-arbítrio e destino? E a resposta é simples para nós. Ganha o livre-arbítrio. Ou por outra, nós esperamos que ganhe o livre-arbítrio. A depender de quê? Do grau de evolução da pessoa. Quer dizer, quanto mais evoluída for a pessoa mental, emocional e espiritualmente, mais condições terá ela de tomar nas mãos as rédeas do destino e construir esse destino como ela acha que deva construir. Quanto menos evolução ela tiver, mais ela será um joguete nas mãos das forças implacáveis do destino. Eu já disse a vocês que eu fico mais dramático nas segundas-feiras, né? Pois é. O que é que nós oferecemos? Alavancagem da qualidade de vida, informação válida e acionável, que permita a alavancagem da qualidade de vida. E as pessoas às vezes reclamam, mas Haroldo, a astrologia não é uma ciência, de novo, não é sagrada? É. Inspirada no sagrado, vinculada ao sagrado, completamente vinculada ao sagrado. Mas nem por isso ela vai oferecer algo diferente do que uma ciência deve oferecer: informação. Agora, informação privilegiada, uma informação ampla, né? muito mais ampla, muito mais holística, muito mais completa, complexa, mas nem por isso deixa de ser informação. Isso aí. E aí, como dizia Pitágoras, se você ficar quieto, poderá ouvir a música das esferas, que nada mais é do que uma forma metafórica e bonita, poética, de dizer que há uma ordem subjacente ao universo. E essa ordem subjacente ao universo, como se fosse uma grande sinfonia sendo executada, qual é o instrumento que cabe a você tocar? Ou seja, o que é que o universo espera de você? E as pessoas às vezes me perguntam, me diga aí, bicho, o que é que eu posso ter no universo? Eu digo, mas vamos ter uma conversa primeiro? Deixa eu dizer para você o que é que o universo quer de você. Aí tem isso, você tem. E olha, é muito mais importante você entender o que o universo espera de você. Que a astrologia ofereça para você uma percepção, uma visão que lhe dê a possibilidade de conhecer melhor a sua própria identidade celeste, que lhe permita conhecer o seu funcionamento em termos básicos, você ter um modelo básico de como você funciona à luz do modelo celeste, mas sobretudo de ter mais intimidade com o tempo neste sentido qualitativo de que a gente está falando. Estamos falando aí de alta Idade Média, né? Século XIII, quando surgiram as universidades, Bolonha, Cambridge, as primeiras. A pessoa passava por um currículo básico de 7 ciências chamadas liberais, ciências ou artes liberais, que era exatamente aquele currículo básico. Então, depois de passar por aquele currículo básico, a pessoa ia fazer medicina, direito, arquitetura, o que quer que fosse. E esse currículo básico era formado por 3 ciências ligadas às letras, a lógica, a retórica e a gramática. E veja que, por incrível que possa parecer, lógica, retórica e gramática eram ciências tão sagradas quanto a astrologia, com esse mesmo caráter transcendental, digamos assim. E 4 ciências ligadas aos números, que eram aritmética, geometria, música, porque música é ritmo, e ritmo é número, e astrologia. E veja bem, não era astronomia não, porque nem existia astronomia nesse tempo. Era astrologia mesmo. Passado esse currículo é que as pessoas iam fazer, portanto, os cursos que melhor lhes aprovessem. Porque aí é que está, eu tenho uma notícia muito boa para dar a vocês. Uma notícia muito feliz para nós. Para nós, que eu digo, não é só para nós, a turma da astrologia, não, mas para a humanidade. Que é o seguinte: as conjunções Júpiter-Saturno passarão a acontecer em elemento ar a partir de 2019. Que é o seguinte: até então, nos últimos 200 anos, essas conjunções aconteceram em elemento terra. O que é que quer dizer com isso? Júpiter e Saturno são os planetas que formam juntos o que a gente chama de tecido social. Júpiter, fatores de expansão; Saturno, fatores de restrição. Um expande e o outro contrai. Os dois juntos é que formatam isso que a gente chama de contexto social. Muito bom.
Nos últimos 200 anos, as duas belezinhas sempre se encontraram, em média, a cada 19 a 20 anos, em signos de terra. Então, o contexto social dos últimos 200 anos, o tecido social, foi todo materialista. E o que a gente teve nos últimos 200 anos? A ascensão desse materialismo. Quem são os grandes pensadores dessa época? O próprio Marx, com o materialismo dialético histórico, e todo o movimento que a gente percebeu ao longo disso, né, ao longo dos últimos 200 anos, século XIX todo, século XX todo, e assim vai. E a gente está vendo o mundo como está, que é o resultado disso aí. Qual é a boa notícia? 2019, a próxima conjunção que vai haver entre Júpiter e Saturno, vai acontecer no signo de Aquário. E nos próximos 200 anos, essas conjunções vão acontecer em signos de ar. Então nós temos aí aí sim a possibilidade de uma mudança paradigmática. Eu digo aí, mudança paradigmática violenta. Nós saímos da era da informação, saímos da era da Isso no mundo, não é no Brasil? Não, no mundo todo. Saímos dessa era do conhecimento, da tecnologia, e adentramos na era da consciência. Essa conversa do 13º signo é tão antiga que você nem imagina. Desde a década de 60 que se arenga por isso. De vez em quando, isso é ciclo, mais ou menos de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, isso volta à tona. Aí é aquela confusão. Eita, eu não sou mais do signo tal, eu sou do signo qual. Porque as pessoas se encarcam, se apegam nisso que eu estava dizendo a você, na constelação e não no signo. Então, dentro dessa faixa chamada zodíaco, onde estão as 12 constelações, e é aí, dentro dessa faixa, que transitam os planetas, né? O Sol, a Lua e os planetas, transitam ali naquela faixa. Dentro dela tem um pedaço que entra, um pedaço de uma outra constelação, que é o Ofiuxus, o Serpentário. Pronto, aí todo mundo diz, olha, tá vendo? São 13 signos e esse negócio não funciona. E aí cabe a mesma reflexão. Não é a constelação, meu amigo, é um signo, é um setor do céu. Eu peguei esse setor do céu aqui e chamei de Capricórnio. Pronto, qual é o problema? Não é a constelação de Capricórnio, que está mais ou menos por ali por perto, é para nós um símbolo desse setor do céu. Então, apesar de que você tomava o primeiro impulso e chegava, portanto, com força total a este nosso simpático planetinha azul. Aqui está concentrada, aqui está, digamos, consubstanciada, retratada graficamente a qualidade própria do momento em que você chegava na Terra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquele conceito que eu falei agora há pouco para vocês. Uma sinfonia sendo executada. O universo executa uma linda sinfonia. Né? Qual é o instrumento que cabe a cada um de nós tocar? Mas também a pergunta, qual é o acorde que estava sendo executado no exato instante em que você chegava? Esse acorde, aqui consubstanciado, vai impregnar a sua alma, seu espírito, sua mente, seu corpo e seu coração. E vai acompanhar você pela vida inteira, oferecendo a você todo um conjunto de potencialidades e todo um conjunto de desafios. Um Dharma, ou seja, uma potência que você traz inerente a você, que você deve oferecer à humanidade. Assim como também os abacaxis aí para resolver. Compreender melhor esse movimento celeste, compreender melhor isso aqui, significa o autoconhecimento que nos permite reconhecer em nós essa celestialidade. Nós, CTY, conhece a ti mesmo, homem, e conhecerás o universo e os deuses. Esse é o melhor caminho. Pelo menos na minha nada humilde opinião. Agora, observe o seguinte. O instante traz em si a eternidade. Meio maluco isso, não? Mas é. Porque esse movimento não para, velho. Esse movimento dos planetas ao redor da Terra não para. Zoom, zoom, zoom. Na hora que você nasce, a gente clica, tira uma foto.
O mapa astrológico, portanto, nada mais é do que um retrato, consequentemente estático, uma representação estática de uma realidade que é dinâmica, que não para. E aquele instante contém em si a eternidade. Por isso que o mapa ele vem impregnado dessa celestialidade de que a gente tanto fala. E da qual a gente teima em se afastar. Né? Vamos ver o seguinte, que os planetas todos são representados graficamente pela combinação possível, ou várias combinações possíveis, de 3 elementos, que são o círculo, o semicírculo e a cruz. Então, círculo, semicírculo e cruz vão ser os elementos básicos para a gente fazer a representação gráfica dos planetas. E alguns signos também, mas especialmente dos planetas. E aí você vê o seguinte, o círculo está associado ao espírito. Aquilo que não tem começo nem tem fim. Um círculo é uma figura geométrica que não tem começo nem fim. Por isso ele representa o espírito. O semicírculo, que seria metade do círculo, tem começo e tem fim. E vai, portanto, representar a alma. E aí quem estava aqui a semana passada já sabe a diferença entre espírito e alma. Né? Quem não estava, vai depois ouvir a aula e vai saber qual é a diferença entre espírito e alma. E a cruz, que tem um simbolismo bem interessante, né? A verticalidade da vida, ou seja, a nossa busca ascensional, a nossa busca pelo espírito, a nossa busca pelo que é mais elevado, sendo barrada pela verticalidade da vida, e não pela horizontalidade, obrigado. Ou seja, a gente vai querer subir, a gente vai querer alçar os voos na direção das estrelas, na direção da espiritualidade. Mas o mundo vai barrar a gente, de vez em quando a gente tem que lutar com isso. Por isso que a cruz está associada a dificuldades. E ela vai, no caso aqui, representar a matéria, ou seja, o corpo físico. Como é que estão relacionados lá os planetas na hora que você nasceu? Veja que é uma diferença. Da mesma maneira que o círculo tem começo, não tem fim, né? O zodíaco, ele é um círculo que não tem começo e não tem fim. Da mesma maneira. Imutável. Começa com Áries, depois vem Touro, depois vem Gêmeos e assim por diante. Os planetas não. Os planetas não têm uma ordem. Quem é que está na frente de quem hoje? Depende. Amanhã a Lua já passou na frente, Marte retrogradou, ou seja, a alma tem um design que vai variar. Por isso que ela é chamada de alma, que vem do latim anima, que significa movimento. Percebe? Então Marte é uma parte desse todo que nós chamamos de alma. Respondi sua pergunta? Muito bem, continuemos então. Então, lutava sempre pelo simples prazer de lutar. Marte, o negócio dele era pancadaria, era porrada. Ele entrava na guerra de qualquer jeito, de qualquer lado. Vou entrar naquela guerra ali, que lado não interessa, qualquer lado é bom, contanto que eu possa bater, eu possa matar gente. Então ele lutava pelo prazer de lutar, né? Ele era, portanto, esse deus selvagem, né, digamos assim. Era sempre acompanhado pelo séquito, e esse séquito é muito simpático. Para começo de conversa, seus filhos, que eram seus escudeiros, Deimos e Phobos. Aliás, Marte tem dois, o planeta Marte, né, tem 2 satélites, Deimos e Phobos. Deimos representa o espanto, e Phobos representa o pavor. Aliás, a palavra fobia vem exatamente dessa palavra grega phobos, né, que significa o pavor. Então, olha só que figura interessante. Ele era acompanhado por 2 escudeiros chamados o espanto e o pavor. Começou mal a conversa, né? Mas era também acompanhado por essa simpática divindade chamada Enio, que era chamada de a destruidora de cidades. Uma outra filha dele, chamada Eris, em Roma era chamada Belona, que era a deusa da discórdia. E ela caminhava pelos campos de batalha, com um machote na mão, e ia inflamando o coração dos guerreiros. Então o povo ficava
com vontade de estraçalhar. Era Belona ou Eris que inflamava o coração dos guerreiros no campo de batalha. E outro grupo de simpáticas divindades chamadas Queres, que eram divindades sedentas de sangue, que combatiam com lanças muito pontudas, muito violentas. Aliás, é de Queres que vem a palavra querela, que quer dizer conflito, né? Exatamente. Então veja que turminha simpática que acompanhava o nosso querido Marte. Veja lá como são as coisas. Com Vênus, ele teve 3 filhos. Phobos e Deimos, que a gente já conhece, e uma divindade interessantíssima chamada Harmonia, que representa exatamente o equilíbrio entre o macho e a fêmea, ou seja, entre a força combativa de Marte e a suavidade feminina de Vênus. Harmonia. Está aí na sua ficha. Filha de Marte com quem? Com Vênus. Está aí na sua ficha. Tudo bem até aí? Está dando para entender mais ou menos quem é a figura? Então esse nosso lado mais violento é Marte. Quem vai trazer. É o guerreiro dentro de nós, né? É o combatente dentro de nós. Ou seja, a casa do mapa onde cai Marte, no seu mapa astrológico, é a casa onde você vai ter um combate, é onde você vai se ferir, você vai se ralar. Você realiza aquela casa no sol, na luta, na briga, na pancada. É claro que essa luta aí não necessariamente tem que ser uma luta violenta, mas ali você vai ter um campo de batalha, onde você vai se ferir e vai se ralar. Então veja, o ponto do mapa onde cai Marte é um ponto de combate. Ali você tem um combate a travar. A casa onde cai Marte, né? Vai ser a área da vida que você vai travar algum combate. Tudo bem até aí? Agora vejam o seguinte. Algumas palavras-chave aí, essas vocês vão ter que anotar. Eu gosto sempre de deixar algumas coisas para vocês anotarem, porque esse exercício de você anotar cria um efeito de ajudar na concentração. Então, uma maior parte das coisas está colocada já aí, vocês já recebem impresso, outras vocês vão escrever. Essa é uma que vocês vão escrever. Algumas palavras-chave para Marte. E aí você vê, nós estamos criando 2 categorias. O Marte afinado e o Marte dissonante. O que é que isso quer dizer? O Marte, que a gente está chamando de afinado, é o Marte em seu melhor grau. É o melhor lado do Marte. O Marte quando ele está cintilante e tão lindo. Quando ele está bem colocado no nosso mapa, quando ele está agindo da maneira como ele deve agir. O Marte dissonante é quando ele está do outro lado da história. O lado obscuro da força, como diria nosso amigo mestre Yoda. Marte em água é como luta de faca debaixo d'água. Você já experimentou lutar de faca debaixo d'água? Imagine. Você não tem. Não funciona. Você quer dar uma facada no outro e não consegue. Por quê? Não tem movimento ali. Não dá para lutar de faca debaixo d'água. Marte em água é um pouco assim, né? Então quem tem um Marte em água vai precisar trabalhar melhor aquilo ali, né? Mas a primavera, o conceito de primavera aqui é a primavera cósmica. Veja que a palavra primavera vem do latim primus mais veritas, a primeira verdade. Áries é a primeira verdade desse círculo de grandes verdades que é o zodíaco. Enfim, o melhor, tudo isso está muito associado aos signos de Áries. Portanto, o ponto do mapa onde cai Áries, onde você vai dar o sangue e vai dar o melhor de você, para aquilo ali funcionar. E como é o signo do impulso, você observe no seu mapa qual é a casa que cai, o ponto zero de Áries. Aquela casa ali, que cai o ponto zero de Áries, não, desculpe, a casa cuja cúspide está em Áries, né? É aquela casa ali que dá movimento ao seu mapa todo. Está meio parado o negócio? Vá lá na casa onde tem Áries e trabalhe nela. E aí o mapa vai começar a se movimentar. A sua vida vai começar a se movimentar. Porque Áries tem esse efeito de dar impulso. A casa onde está o signo de Áries, né? É a casa que vai dar movimento à sua vida. Trabalhe nela e você certamente vai dar movimento ao mapa todo. Quando essa casa está vazia, você tem que... Tem problema.
Qual é o significado da casa? É a casa 3, estudos. É a casa 7, parcerias. E vai para fora. A diferença entre ato e potência. A potência é a possibilidade de algo se efetivar. O ato é aquela potência efetivada. Exemplo, uma semente. Uma semente é uma árvore em potência. A árvore é a potência da semente em ato. Tudo bem? Ou seja, com uma semente você pode fazer acontecer uma árvore, fazer se efetivar uma árvore, tornar em ato uma árvore, que por sua vez vai dar não sei quantas mil sementes. E cada uma daquelas sementes pode dar não sei quantas mil árvores, que vão dar cada uma delas mil, não sei quantas mil sementes. Ou seja, a criação de 1000 florestas está contida em uma semente. Isso é potência. Então, semente é a potência. Exatamente. Então, essa potência é Áries. Aí você diz assim, olha, Saturno. Vamos fazer o seguinte, vamos traçar uma linha que sai do centro da Terra e vai até o centro de Saturno. Lá vai a linha. Chegou o centro de Saturno, chegou. Prolongue a linha. Ela vai bater em algum setor do céu aqui. Aquele setor do céu que ela bater, a gente vai dizer assim, signo tal. Então quando você diz assim, Saturno está em Sagitário, é porque visto daqui da Terra, Saturno está transitando por um setor do céu que nós chamamos de Sagitário. Tudo bem? A constelação, portanto, simboliza o signo, representa o signo. A constelação é um símbolo do signo. Não se confunde com o signo. Agora sim, no horizonte, você vai imaginar uma linha que vai daqui até o leste, pum, no horizonte. Assim como também você vai prolongar uma linha para o lado oposto. E uma bem sobre o seu juiz aqui. E outra para baixo. Diametralmente oposto. E aí você tem os chamados 4 pontos cardeais. Leste, oeste. Zênite, nadir. Ou seja, ascendente, descendente. Meio do céu, fundo do céu. Cada casa é um setor da vida prático. É como se fossem departamentos práticos da nossa vida. Cada casa, portanto, está associada a uma ação. Cada casa, portanto, está associada a um determinado conceito de ação prática na vida. O ascendente tem essa força. O ponto do ascendente, aquele ponto exato do ascendente, é o ponto que deu certo para você. Dos 360 graus do zodíaco, foi aquele ponto que fez você respirar pela primeira vez, tomar o sopro divino pela primeira vez. Nesse momento você vira gente, porque até então você não é gente. Até então você é um ser em formação. Mas o sopro divino nas suas narinas acontece na hora que você inspira pela primeira vez. Então aquele é o ponto que deu certo para você. Por isso ele vai dar esse caráter de soerguimento e de arregimentação. Para ver baixo astral, toque a nota do seu ascendente, que aí você se soergue. Ser aquilo que você nasceu para ser, independentemente do que o mundo pressiona você para ser. Isso é espiritualidade. Ponto. Vamos imaginar o exemplo. Marte na casa 1. Como é o temperamento dessa pessoa? A palavra que eu estou buscando é forte. Marte na casa 1. Temperamento forte. Temperamento forte. A gente pode dizer assim, essa pessoa é uma pessoa de temperamento forte. A gente vai ter que ver um bocado de outra coisa no mapa para dizer isso, para confirmar. Mas a princípio vamos dizer, Marte na casa 1, a pessoa tem um temperamento forte. Ponto. Uma pessoa de temperamento forte, ela pode manifestar esse temperamento de maneira heróica ou violenta. Qual é a essência dela, na verdade, ali da casa 1? Força. Qual é o ego? Agressividade.